senhor presidente, demais colegas, público presente, a todos que nos assistem pela TV 1000BR, mais de 700 aparelhos conectados, eu acredito que tem mais de 1000 pessoas assistindo aí, muito mais. Eu quero aqui começar fazendo uma indicação. Eu estive na prefeitura, na reunião da Secretaria de Educação. Chegando lá, me deparei com um servidor tirando documentos, que são todos guardados lá, todos os empenhos, tudo guardado no Paço Municipal, e uma goteira molhando o cômodo inteiro lá e o funcionário preocupado com os documentos. Infelizmente, tem que guardar aquele monte de documento ainda. E eu quero fazer uma indicação aqui para que troque as telhas que está quebrada lá em cima, porque a goteira vem de cima. Eu me lembro na época que eu trabalhei lá na reforma, quando era cadeia, reformou para a prefeitura, era na época do José Ubaldo, meu pai pegou a elétrica, encanamento lá. Eu vi aquilo e dá para perceber que é telha quebrada lá em cima, daquela chuva de pedra ainda de 3 anos atrás aí. Então, eu quero fazer uma indicação para a equipe do Wilson. Tem gente na equipe do Wilson, inclusive meu irmão tem experiência nisso, trocar a telha quebrada lá para a gente não perder documentos lá com chuva caindo lá. Então, como fiscal do povo, a gente fez uma visita lá e quero fazer a indicação e pedir a equipe do Wilson aí. O Wilson resolveu o problema da telha ali na antiga prefeitura. Então, eu quero fazer a indicação para a gente não perder documentos, desempenhos, tudo num cômodo lá. O Wilson resolve isso aí. Meu irmão está de atestado, mas eu acho que ele voltando, o Wilson arruma a escada, ele tem a escada e resolve isso lá. Quero falar sobre um mataburro que já faz 1 ano que foi conquistado, que eu tive na Artecom. O Pedro inovou o mataburro de concreto agora e vem um mataburro novo aí. A administração até hoje não instalou. Talvez eu fiz a indicação que o mataburro seja instalado no desvio de pedágio, que é lá no campo do Nivaldo Sandi. O mataburro da chegada do campo lá está quebrado, quebrou essa semana, ficou muitos dias quebrado. E eu queria indicar a administração que colocasse esse de concreto no local lá, para que se resolva o problema lá de máquinas pesadas que cortam desvio de pedágio lá, acabou quebrando o mataburro de madeira lá. Falando sobre o mataburros, e no primeiro mandato meu, o Marquinhos Cesarino vai lembrar muito bem aí da minha luta de cadastro através de satélite para a troca de mataburros do município através do governo do estado. Eu descobri que tinha um caminho pelo governo do estado e eu fui cadastrando todos os mataburros do município, cadastrei bastante e veio aqueles mataburros de ferro, 17 mataburros de ferro na outra administração. Foi na do professor Ivan que eu consegui cadastrar e os mataburros chegaram. Infelizmente, perdeu-se os mataburros, porque não instalou, porque ele tem que fazer uma base, o pessoal tem um problema de fazer a base aí. Perdemos aqueles 17 mataburros, levaram embora para Varginha. O Canarim lembra disso também, né? Chegou no governo do Ivan, mas perdeu no governo da frente. Então, a gente fica chateado quando a zona rural fica nessa situação aí, quebra mataburro. E, segundo a administração de agora, não vou falar nomes, mas ele falou que quer acabar com os mataburros. Não vai acabar nunca, nunca com o mataburro. Se acabar com o mataburro, tem que voltar às porteiras. Aí, quem que vai querer porteira de novo no lugar de mataburro? Então, a gente perdeu esses 17. E eu ainda fico nessa luta ainda. O Pedro arrumou um mataburro para o desvio lá. Eu gostaria muito de ver ele instalado lá, para não ter problema lá.
O pessoal vai falar, às vezes, que eu tenho parente para aquele lado de lá, por isso que quer que instala lá, mas eles estão muito enganados. É desvio de pedágio lá e a gente tem que resolver isso. Então, gostaria que a administração fosse lá na Artecom, ver o Mataburro, que jeito que é, super moderno, bem melhor do que já foi instalado lá, que eu conquistei naquele mandato de trás. E se não instalar esse mataburro, fica chato, porque o Pedro arrumou ele, e eu acredito que se não instalar, eu fico meio sem jeito, porque ele prometeu mais coisa para o município. Tem mais um presente ou dois para o município aí, mas precisa instalar esse primeiro. Senão não vai... a gente fica sem jeito de ir lá falar com o Pedro sobre os outros presentes que está para chegar aí. Eu vou anunciar depois que instalar esse mataburro. O senador Carlos Viana mandou uma máquina retroescavadeira aí, a Lúcia já falou sobre aqui. Eu acredito que o Carlos Viana é um senador que está mais ajudando o município nesse momento. Acredito que ele vai ser majoritário aí na próxima, aí, o ano que vem. E mandou essa retro aí. Tive uma curiosidade de fazer algumas perguntas. Uma retro dessa custa em torno de 600 e poucos mil para o município, se for comprar via município. Para o Ministério do Governo, já fica metade do preço, 300 e pouco. Olha para você ver, Marinho Menezes, tanto de imposto que tem em cima. Para o Ministério, ele vem por 300 e poucos mil a máquina. E para a gente comprar, dobra o preço. Olha o tanto de imposto que a gente paga se for comprar uma máquina dessa, no particular, então, né? Mas eu quero agradecer o Carlos Viana aí e desejar a ele toda a sorte do mundo aí, porque ele já mandou bastante recurso para cá. Sobre estradas, chegou a chuvarada, a gente fala sobre estradas o ano inteiro. Quero agradecer aqui o secretário Eto aí, pelo um cascalho que jogou ali no sentido Bia ali, nos morros lá. E falar sobre estrada. A gente tem que fazer uma programação para chegar na chuvarada, não estar sofrido com encravar carro na zona rural, ter um cascalho seco na hora de jogar nas estradas assim para salvar a população. Eu vi muitos vídeos, a gente vê muitos vídeos, a vida inteira isso. Toda administração tem o mesmo problema. Seria, às vezes, o caso de fazer uma cobertura para estocar cascalho, assim, para ter ele sequinho na hora de salvar a população aí num momento difícil. Talvez, se tivesse um estoque ali no matadouro, antigo matadouro, já tem um estoque, uma cobertura, um barracão alto ali para estar estocando ele sequinho, salvaria muita estrada aí na hora da chuvarada aí, que o pessoal está encravando aí. Dá uma estiagemzinha, dá uma parada na chuva, pega uma caçamba de cascalho seco, vai lá, esparrama, resolve o problema da população. Cobrar aqui, já faz um ano, está terminando o ano. O vereador Dr. Mário Menezes tem alguma notícia do projeto do Clube Recreativo, doutor? A última notícia que eu tenho é que o cartório está notificando os condôminos para colocar em leilão. Certo. Quer dizer, primeiro eles vão regularizar as matrículas, devolvem para a prefeitura e a prefeitura encaminha para a Câmara para a gente fazer o leilão. Está muito feio, muito perigoso aqui no centro do município. Aqui a gente precisa resolver isso logo, então tem que estar cobrando aqui. Obrigado aí pela notícia. Até porque o prefeito está esperando vender isso para comprar uma leva de terra para construir casa para o povo. Então, não dá, mas eu não sei por que não quer. O dinheiro da Câmara tinha aqui, tinha 2,5 milhões aqui. Eu conversei com o prefeito, ele não queria que devolvesse para comprar. Aí fica difícil. Só que a partir do ano que vem ele não vai precisar repassar para cá durante uns 6, 7 meses. Permite uma parte? Sim.
Sabe uma coisa que é uma característica do Paulinho que, assim, até incomoda às vezes, mas eu acho que é o certo? Ele é extremamente austero com os gastos públicos. Então, ele está preocupado com folha de pagamento, com a lei de responsabilidade fiscal. Então, isso faz com que ele não gaste. Inclusive, ele está preocupado com a isenção do imposto de renda, que é uma coisa ótima para todo mundo da população. Você sabe, né? Que o imposto de renda retido na fonte é fonte da prefeitura. Então, esse dinheiro que é descontado de imposto de renda, que não vai descontar, é dinheiro a menos na receita da prefeitura. Então, ele já está preocupado com essa questão. E concorda, claro, apoia, foi aprovado na unanimidade no Congresso, mas diminui receita. Então, a gente tem um prefeito responsável com as contas públicas, porque dinheiro não é infinito. Então, acho que é por isso que tem esses probleminhas no meio do caminho. Sim, o Paulinho é muito responsável, até conversando com ele, tem cidades de Minas Gerais aí que estão numa situação de calamidade aí. Muzambinho está em primeiro lugar nas contas, tudo certinho, mas a gente não pode deixar um prédio desse igual o Clube Recreativo cair aqui no centro e não tomar uma atitude, às vezes, que nem é por gasto, às vezes a gente tem que cobrar aqui, porque chove, o peso daquela sacada ali é complicado. E sobre as contas do prefeito, ele já conversei com ele, Muzambinho está corretíssimo, tudo em cima, enquanto outra cidade, que eu não vou citar nome aí, está passando aperto com as contas. Quase todas. Muito obrigado, senhor.